Evento dos bons na cidade de Votorantim. A maior organização de líderes empresariais da América Latina, o LIDE. Ele que foi governador do estado, João Dória, a Bianca de Doni está acompanhando e está falando, o ex-governador, que é ele, do LIDE, Bianca. Vamos ouvir, João Dória. Participação, tanto do ministro André Mendonça quanto do ministro Alexandre de Moraes, no 24º Fórum Empresarial que o LIDE acabou de realizar no Rio de Janeiro. O LIDE tem 24 anos de atividades. Não houve embate. Aliás, eles posicionaram-se, e muito bem, com visões distintas, mas de uma maneira extremamente educada. Não houve confronto, não houve nenhuma deselegância entre eles. E tivemos também, a propósito deste fórum, a presença dos presidentes dos 5 maiores partidos políticos do país, 7 governadores de estado, 2 prefeitos, inclusive prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, e a participação de 468 empresários de várias regiões do país. É isso que o LIDE promove. É um encontro, são pontes de empresários com empresários, do setor produtivo com os setores governamentais, em se tratando de Brasil, em busca sempre daquilo que é o melhor para o país, e no plano internacional, atraindo investimentos e ampliando a pauta de exportações do Brasil. Fazemos isso sem recurso público. O LIDE não tem nenhum vínculo de ordem pública, nem recursos públicos federais, e nem tampouco nenhum viés político ou vinculado a qualquer tendência partidária ou ideológica. Nós, aliás, temos no LIDE representantes de vários segmentos da política, mas sempre com o princípio de que nós estamos em defesa do Brasil, e, portanto, sem nenhuma vinculação de natureza política eleitoral. E, a propósito, nós estamos sempre muito confiantes de que o Brasil pode ter um papel cada vez mais relevante no mercado global, sobretudo quando busca novos mercados, né, para reduzir a dependência do mercado americano, mais do que justificado no presente momento, ampliando não só a participação na China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, mas ampliando também no Médio Oriente, no Japão, no Norte da África, na União Europeia, na própria América Latina e no Canadá, sem considerar a própria Austrália e Nova Zelândia. Nós temos uma unidade nossa na Austrália. O Brasil, quanto mais capilarizar as suas oportunidades comerciais de exportação de commodities, de bens manufaturados e também de serviços, menos dependência o país terá e maior competitividade vai poder usufruir. Dória, quando o senhor estava em São Paulo, principalmente durante a pandemia, o senhor era muito preocupado em buscar esses novos comércios, essas novas parcerias comerciais do Estado de São Paulo com outros países, né? O senhor acredita que é um legado, talvez, que leva agora com o LIDE, do que o senhor já começou como governador do Estado de São Paulo? Primeiro, muito obrigado pela lembrança, e é fato, é um registro histórico, e eu fico muito feliz do atual governador Tarcísio Gomes de Freitas e o vice-governador Felício Ramute estarem dando continuidade a esse programa de internacionalização que o Estado de São Paulo implementou durante o meu governo. Foi o primeiro governo estadual a implantar unidades, escritórios fora do Brasil. Hoje, outros estados seguiram o exemplo de São Paulo, fazendo isso também, ampliando as oportunidades de exportações e também de captação de investimentos internacionais. Durante o meu governo, nós abrimos escritório na China, em Xangai, o escritório está aberto até hoje, no Oriente Médio, em Dubai, segue também aberto e funcionando, na União Europeia, em Munique, na Alemanha, igualmente operando, e, finalmente, em Nova York, para o mercado Norte-América, Canadá, Estados Unidos e também México, e segue também operando e com muitos bons resultados. O mundo hoje é global, você precisa ter essa noção e a visão globalizada. O Brasil precisa vencer um pouco também essa resistência de romper fronteiras. O Brasil sempre foi um país muito internalizado e ele precisa ser internacionalizado, ele precisa compreender a importância da globalização. E essa não é uma competência só do governo federal, é uma competência também dos governos estaduais e do setor privado. Associações, confederações, os grupos associativos dos diferentes segmentos da economia precisam também buscar mercados internacionais e não apenas aguardar iniciativas de governo. Fizemos um bom trabalho e, felizmente, o atual governo vem mantendo. João, como ex-governador de São Paulo, profundo conhecedor da nossa realidade, eu te pergunto sobre a questão do impacto do tarifaço na nossa indústria local
fiscal, principalmente com recorte para a região metropolitana de Sorocaba. Qual é a análise que você faz desse atual cenário? Bom, não é um bom cenário. Evidentemente, foi uma medida injusta do governo norte-americano sob o comando de Donald Trump. Não foi uma medida técnica, foi uma medida política absolutamente injusta, imprópria e, eu diria até, violenta em relação à economia brasileira. Óbvio que isso está já trazendo reflexos negativos para alguns setores da economia brasileira e alguns setores da economia aqui de São Paulo. São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo e o maior exportador também para os Estados Unidos, por sua vez, o maior comprador de insumos de laranja. Vamos chamar o suco concentrado de laranja, a própria laranja natural, e hoje esse maior mercado está comprometido diante de uma sobretarifa de 50%. Torna pouco competitivo para o Brasil exportar com uma sobretaxa tão grande. Só para citar um caso específico onde afeta a economia rural, a economia industrial do estado de São Paulo. E eu tenho dito repetidas vezes, já nas últimas 4 semanas, desde que o tarifaço foi anunciado, 3 semanas, que nós devemos manter a linha do diálogo diplomático com o governo americano, sem enfrentamento. A pior alternativa para o governo brasileiro é fazer um enfrentamento com o governo americano, porque vamos perder. Nós temos que buscar a diplomacia, apesar da injustiça, e diante da injustiça você tende a reagir mais impulsivamente, não é o melhor caminho, é manter a diplomacia e estimular o setor privado brasileiro, os que foram prejudicados, notadamente com a sobretaxa, de buscarem seus parceiros americanos para melhorar o grau de compreensão, inclusive contratando empresas de lobby em Washington, nos Estados Unidos, para mostrar ao governo americano que medidas de sobretaxa prejudicam a própria população americana. Vamos de novo aqui no tema do suco de laranja, para não falar também no café. O Brasil tem a maior exportação de café destinado ao mercado americano e, repito, a maior exportação de suco concentrado de laranja para os Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo. O café da manhã dos americanos vai ficar mais caro, porque são os maiores consumidores de suco de laranja do mundo e tomam suco de laranja todas as manhãs e consomem muito café também. Obviamente, se você coloca uma sobretaxa de 50%, vai sair mais caro para a família americana tomar o seu café da manhã, assim como consumir o seu café. Estamos citando aqui só 2 casos específicos. Ora, diante disso, há que se ter, na relação empresário com empresário, a capacidade de convencer o governo americano que essa medida é o famoso tiro no pé. Ela fere e prejudica os consumidores americanos. Aumenta o preço e, aumentando o preço, sempre impulsiona a inflação. Ex-governador João Dória, que está à frente do LIDE, que é um ajuntamento de empresários, de empreendedores, não só no Brasil, mas também são muitos os eventos realizados pelo LIDE na Europa, teve um recentemente na Índia, hoje em Votorantim, LIDE reunindo líderes empresariais em Votorantim, região metropolitana de Sorocaba, em peso, bem dizer, o PIB do estado de São Paulo e do Brasil, reunido nessa terça-feira